com o nosso ciclo de palestras, temos a honra e satisfação de convidar o senhor Tenente Coronel Bombeiro Militar Wilson Santos do Nascimento Júnior, Superintendente de Defesa Civil de Nova Iguaçu, para falar sobre o seguinte tema: Projeto Escolas Seguras, desenvolvendo a resiliência através da educação. Alô? Boa tarde ou bom dia, Jair? Boa tarde, senhoras e senhores. Multa, não adianta me apressar não, o Coronel Belchior vai ter que preparar o almoço aqui para todo mundo hoje. Não tem jeito. Não tem jeito. Bem, primeiro quero cumprimentar e agradecer a oportunidade de estar aqui, a todos os militares aqui presentes, na pessoa do subsecretário de Defesa Civil, Coronel Romano, meu instrutor de academia. Agradecer ao nosso anfitrião e cumprimentar o Coronel Marcos Belchior, ao nosso anfitrião, Coronel Rodrigo, e assim cumprimento a todas as defesas civis dos municípios. A Baixada Fluminense é uma área integrada, né? A gente falou muito de integração aqui, e nós somos amigos. O grupo que está em Nova Iguaçu hoje iniciou o trabalho em 2017, e essa integração com os municípios, Guapimirim, Mesquita, Caxias, Belfor Roxo, Queimados, é uma integração verdadeira e que nos ajuda muito, e que vocês vão perceber que a gente vai apresentar um projeto, né, como exemplo de boas práticas, e esse projeto ele tem muito da participação dos municípios vizinhos, dessa integração entre a Defesa Civil do Estado, do município, os municípios como região, né, a gente tem vários rios passando entre municípios, né, Caxias, Nova Iguaçu, Mesquita, enfim. Bem, quero agradecer a oportunidade também, eu estou aqui representando a cidade de Nova Iguaçu, o prefeito Rogério Lisboa, o secretário de Defesa Civil, Coronel Jorge Ribeiro Lopes. A Defesa Civil de Nova Iguaçu, ela tem alguns setores, basicamente, então ela é organizada entre o secretário, né, e os setores de operações, de engenharia, de monitoramento e de proteção comunitária. Então a gente vai pegar esse setor de proteção comunitária que trata do projeto Escolas Seguras, desenvolvendo a resiliência através da educação. Mas antes, quero também cumprimentar todos os instrutores, foram palestras aqui excelentes, né? O Lopes acabou de ministrar, Coronel Rodrigo, Coronel Belchior, e essa integração é fundamental para que a gente consiga desenvolver as ações de defesa civil, principalmente ações de prevenção, né? Cada vez mais nós, da Defesa Civil, cada vez mais os poderes municipais, a gente é exigido em relação às ações de prevenção. Porque chega na resposta, a pergunta é sempre, mas por que morreram tantas pessoas? Por que morreu fulano? Por que morreu ciclano? Por que destruiu? E a gente é cobrado nas ações de prevenção. Então, a gente precisa avançar nessas ações, e esse avanço só acontece com integração. E a gente vai perceber que o projeto Escolas Seguras é um projeto baseado na integração. Deixa eu ver se vai aqui dar certo. Bem, todo mundo conhece, acredito, mas a cidade de Nova Iguaçu é uma grande cidade, né, com mais de 800 mil pessoas, com mais de 500 quilômetros quadrados, faz aqui fronteira com vários municípios, inclusive com a capital Rio de Janeiro. Os principais problemas também são conhecidos pelos colegas aqui da Baixada, né, são sempre relacionados às chuvas intensas, então enxurrada, alagamento, inundação, chuva de granizo, né? Tivemos em 2019, 25 de outubro de 2019, um grande evento onde a gente teve mais de 10 mil famílias atingidas diretamente pela chuva de granizo. Por que eu digo diretamente? O granizo caiu nos seus telhados, eram pessoas com baixo poder aquisitivo, não existia laje, o telhado furou e houve 10 mil casas alagadas, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Então o granizo furou, continuou chovendo e as casas foram alagadas, com tudo destruído devido a essa ação do granizo. Foi um dos eventos maiores que nós vivemos na nossa gestão e onde a gente teve que ter uma logística realmente muito grande, para que a gente já pudesse atender mais de 10 mil famílias, mais de 25 mil pessoas nessa resposta.
Para aqueles que não conhecem a cidade, já aproveito a oportunidade para poder convidá-los. A gente vê muito, né, os municípios da Baixada nas manchetes apenas pela violência, mas é uma cidade belíssima, principalmente para quem curte caminhada, para quem curte roteiros ecológicos. É uma cidade belíssima, com várias áreas ambientais muito belas. Cachoeiras bonitas também. A cidade de Nova Iguaçu, desde 2017, ela é signatária, né, do projeto da ONU, Construindo Cidades Resilientes. Minha cidade está se preparando. Dá uma foto ali onde a integração que eu comentei está presente. Então a gente tem ali, à época, o comandante do quarto GBM, do quartel de bombeiros, o representante da Cruz Vermelha, o prefeito Rogério Lisboa, o secretário Jorge Ribeiro Lopes e a presença da Defesa Civil Estadual naquele período. Bem, o objetivo é apresentar um projeto de boas práticas, que é um projeto que a gente faz em Nova Iguaçu desde 2017 nas escolas. É um projeto de baixo custo, que já foi apresentado em alguns eventos. O último a gente apresentou no Uruguai, na cidade de Punta del Este. Então a gente teve a oportunidade de fazer a apresentação na 8ª plataforma regional para redução de riscos de desastres das Américas e do Caribe. Então o projeto também teve um sucesso ali bem bacana, até maior do que a gente esperava. Por quê? Porque o projeto, vocês vão perceber que é um projeto que tem baixo custo, mas que atinge números ali realmente que a gente se orgulha na cidade pelos números alcançados e pelos impactos que o projeto tem na comunidade escolar e, por consequência, nas comunidades que cercam a escola. É um projeto que tem como base os pilares da ONU na sua iniciativa mundial para escolas seguras. Então tem ali, currículo escolar, infraestrutura e treinamento. E aí eu vou apresentar aqui rapidamente que a gente trabalha todos esses pilares. Alguns a gente trabalha melhor e outros a gente trabalha com menos poder, vamos dizer assim. Por quê? E aí eu já faço uma menção aqui a uma frase do professor Portela, que é uma frase padrão do projeto, uma frase padrão do setor de produção comunitária, que é fazer o melhor possível com as condições que a gente tem no momento, até a gente ter melhores condições para fazer melhor ainda. Mais ou menos quer dizer que o Coronel Belchior falou, né, que o Coronel Rodrigo falou, nunca está bom. A gente sempre pode melhorar. E no projeto não é diferente disso. A gente vai trabalhar da melhor forma possível nos 3 pilares e vocês vão perceber por que eu estou dizendo isso. O projeto acontece em parceria, ele acontece na rede municipal de educação, então é da pré-escola ao 9º ano. Acontece em parceria também com o CEPEDES da UERJ, então o Centro de Estudo e Pesquisas sobre Desastres tem uma participação efetiva no projeto, através do professor Dourado, e é uma oficina bem bacana, vocês vão perceber. A gente traz lá uma realidade diferenciada, né, uma interatividade diferenciada. E o projeto, como eu disse, né, acontece desde 2017 na cidade. Bem, o projeto ele tem muitos objetivos, e um deles é justamente elevar, na verdade, essa cultura de prevenção na cidade, através das crianças, através da educação. A gente tem falado muito aqui, né, durante as apresentações, das nossas tentativas realmente de melhorar cada vez mais a cultura de prevenção, a cultura de resiliência nas respectivas cidades. Algumas cidades a gente tem mais facilidade, outras menos facilidade, mas sempre caminhando para frente. E uma das maneiras de você conseguir melhorar isso é justamente mudar a cultura cidadã, ou seja, a percepção dos cidadãos daquela cidade em relação à redução de riscos de desastres. Porque uma vez mudada essa percepção, essa cultura, eles vão pressionar o governo, vão nos pressionar para que a gente consiga trabalhar melhor ainda e com mais apoio. Isso é interessante, porque, só um parênteses, a gente chega às vezes na escola e a escola nem sempre está 100% preparada, por exemplo, para uma emergência. Eu digo do aspecto de infraestrutura mesmo. Nem sempre está. E aí a gente faz a apresentação, a gente realiza as oficinas, as apresentações, conforme eu vou dizer aqui. E no final, os alunos perguntam, mas por que não tem extintor na minha escola? Por que a saída
de emergência não é adequada como vocês apresentaram, mas isso é bacana, porque, ó, fazer o melhor possível. O ideal é que a gente chegasse na escola, ensinasse e resolvesse todos os problemas da escola. Por enquanto ainda não é possível. A gente está caminhando, mas ainda não é possível. Mas ainda assim, só essa percepção diferenciada já é um objetivo alcançado, dentre os outros objetivos muitos que a gente tem na realização do projeto, ok? Basicamente, o projeto acontece em uma semana na escola, mas ele tem um período anterior a essa semana. Então, rapidamente, como ele acontece de forma bem resumida. A gente faz uma reunião no início do ano, no início do período escolar, com a Secretaria de Educação, para selecionar o número de escolas e quais escolas vão participar, ok? Uma vez feito isso, a gente faz uma reunião com todos os diretores dessas escolas selecionadas. E aí, a seleção da escola sempre é a escola que está localizada numa região onde é vulnerável a desastre. Essa é a preferência. Ou alguma outra escola que já teve uma emergência dentro da própria escola. Então, seguindo esses critérios, a gente escolhe a escola, a gente faz uma reunião com os diretores, apresenta o projeto para os diretores e pergunta a eles no final, no final. Olha, os senhores, as senhoras, acham possível, os senhores e senhoras concordam que o projeto seja realizado nas suas escolas? Porque o projeto não pode ser realizado pela Defesa Civil. O projeto é realizado do conjunto entre Defesa Civil e Educação. Felizmente, até hoje, todas as escolas concordaram. Mas esse simples ato faz com que os diretores se sintam incluídos no processo e não recebam um projeto imposto, ok? Então a gente considera isso como um ato primordial para o sucesso do projeto nas escolas. Bem, uma vez feito isso, selecionadas as escolas, feita a reunião e concordada pelas direções das escolas que o projeto vai acontecer, a gente vai nas escolas na semana que antecede cada projeto. E aí a gente apresenta o projeto para os professores e para os funcionários. E aí, no final da apresentação, a gente faz a mesma pergunta. Os senhores e senhoras concordam com o projeto? Acham que o projeto é viável nas escolas dos senhores? Ainda que a educação tenha concordado, ainda que os diretores tenham concordado, mas eu preciso da concordância dos professores, dos funcionários. E aí, da mesma forma, a gente, felizmente, nunca teve nenhuma recusa. Mas aí, já nessa reunião, a gente faz o planejamento, seguindo as particularidades de cada escola, da semana da escola, do recreio, do lanche, e aí a gente prepara o planejamento específico para aquela escola. E aí a semana acontece basicamente da seguinte forma. Os 2 primeiros dias, eles são feitos oficinas. Então tem como objetivo o impacto, impactar o aluno em relação à cultura de prevenção, à cultura de proteção e defesa civil. Então a gente tem diversas oficinas, eu vou apresentar daqui a pouquinho, palestras, simuladores promovidos pela UERJ, tapetes interativos, a atuação da equipe de meteorologia, tudo isso ao mesmo tempo, ou seja, cada turma vai para uma oficina, tem um apito, as turmas saem das suas oficinas, aproximadamente 30 minutos cada oficina, e elas se revezam nessas oficinas. E é importante destacar, o primeiro e segundo dia, eles são impactantes realmente. Então é uma confusão danada na escola. Criança na oficina, sai da oficina, vai para outra, vai para outra, e o objetivo é esse mesmo. É mudar a rotina da escola e fazer com que elas consigam perceber como a gente pode tratar do mesmo assunto de formas diferentes. Na quarta-feira, a equipe de engenharia vai à escola, faz um diagnóstico criterioso de tudo que é na escola sobre riscos. Então a gente faz, no final, um boletim de ocorrência, um relatório de riscos e a recomendação e manda para a Secretaria de Educação, ok? De tudo que não está seguro na escola. É claro que, se a gente perceber que há um risco iminente na escola, a gente interdita aquele setor, como já aconteceu, ok? Mas quando não há risco iminente, a gente faz esse relatório criterioso e manda para a educação. Então, uma consequência desse ato, a rede de educação do município já comprou
todos os extintores necessários de acordo com a regulamentação estabelecida pelo Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, ok? E está trabalhando para que algumas escolas consigam regularizar sua documentação em relação ao certificado de aprovação. É um ato, por exemplo, prático daquele pilar que eu falei sobre infraestrutura. Uma vez feita a vistoria, a gente vai para o 5º dia. E aí o 5º dia, o objetivo é preparar todo o corpo escolar para uma emergência na própria escola, ok? Então, o 1º e o 2º dia são impacto para o aluno, né? Ensinar o aluno, a metodologia de ensino ali para o aluno. Já o 3º dia é a equipe de engenharia. O 4º dia é uma preparação para uma emergência da própria escola. E aí é aluno, funcionário e professor. E a gente ensina os protocolos de desocupação da escola, ok? Aí repete 1 ou 2, 3 vezes, crianças de mão dada, tudo organizado, de forma coordenada. Para vocês terem ideia, a Escola Monteiro Lobato, que fica no centro, com 700 alunos, não é isso? 700 alunos, cerca de 700 alunos, saiu do prédio escolar em 4 minutos e 50 segundos. Normalmente a gente leva a escola de 100, 200, menos de 1 minuto. E aí, isso é um destaque bacana, porque nunca os professores e os diretores acreditam. A gente fala assim, ó, vai sair todo mundo de mão dada, de forma organizada, coordenada, sem correr e sem ninguém se machucar. Aí, pessoal, vocês não conhecem meus alunos. O senhor não conhece meus alunos. Duvido que isso aconteça, mas acontece. E a gente nunca teve nenhum acidente. Vocês vão ver que a gente tem números ali que são bacanas e a gente, graças a Deus, nunca tivemos nenhum acidente. Bem, uma vez feito esse treinamento na quinta-feira, a sexta, a gente fecha a semana de atividade através do exercício simulado. Ou seja, a gente vai para a escola apenas para olhar. Nós vamos dar um passo atrás e aí a própria escola, conforme aprendeu no dia anterior e com os ensinamentos da semana inteira, realiza o exercício simulado. E aí a gente traz todo um aspecto psicológico. Então a gente traz fumaça, traz bombeiro, traz extintor, traz apito. A gente cria ali um ambiente para a gente conseguir se aproximar de uma situação real e a gente deixa com que a escola faça todo o procedimento. É como se fosse uma avaliação final. E a gente fecha a semana de projeto aí na sexta-feira. Tá? Após a sexta-feira, todos os professores ficam encarregados de passar trabalhos para as suas respectivas salas, para as suas respectivas turmas, sobre a percepção das crianças, ou seja, o que as crianças aprenderam durante a semana do projeto. E aí, ó, pode ser desenho, pode ser redação, pode ser uma feira de ciência, fica a critério, liberdade de ação, conforme a gente diz no Bombeiro. Liberdade de ação para que esses professores passem esses trabalhos e a gente tem resultados aí bem interessantes, ok? E aí eu posso dar um exemplo prático de uma ação real do projeto. Então, em determinada escola, a gente teve um incêndio numa árvore próxima à janela de uma sala, e aí a professora dessa turma, ela não tinha participado do projeto na época, ela estava de férias. Aí começou a pegar fogo nessa árvore, a fumaça começou a entrar pela janela, e essa turma falou, professora, a gente sabe o que fazer. Era uma turma de 4º ano, né, Cláudio? Acho que é de 4º ou de 5º ano. A gente sabe o que fazer. A professora queria sair correndo. Professora, não é para correr não, dá a mão aqui pro fulano de tal. E deram a mão e fizeram a desocupação de toda a escola ali de forma segura, ok? Assim como uma situação também de um rio, a gente tinha um risco alto de enxurrada em determinado rio lá de Nova Iguaçu. E a gente estava com dificuldade, por exemplo, de remover, né, algumas famílias. E aí uma das famílias, um dos pais mais aguerridos, né, e a gente ia fazer essa remoção para o projeto Minha Casa Minha Vida, na oportunidade que nós tínhamos, um dos pais mais aguerridos tinha um dos filhos que participou do projeto da escola. E aí, ele, depois de determinados dias, ele nos procurou dizendo que queria fazer parte, que não teria problema nenhum, que não precisaria ir para a justiça e tudo mais. E a gente perguntou, mas o senhor mudou de ideia, o senhor estava se mostrando tão revoltado? Não, é que meu filho participou do projeto de vocês. E aí chegou em casa e falou assim, pai, vamos sair daqui porque eu não quero morrer. E isso fez com que ele se emocionasse e saísse da casa para poder seguir esse projeto, saísse daquele risco iminente. Então, são fatos reais que foram desdobramentos da realização desse projeto.
Aí, para vocês perceberem, né, como funciona, então a gente tem ali a oficina dos 2 primeiros dias, palestras, simulador de fenômenos naturais, então é uma parceria com a UERJ, é apenas um projetor em cima e um videogame, um Kinect e um software. E aí, através daquela manipulação, ali é uma caixa de madeira com areia apenas, areia de praia mesmo lavada. E através daquela manipulação, quando você junta mais areia, fica vermelho, quando você tira esse monte, vai ficando amarelo, verde, até ficar azul. E por ali, os instrutores passam a percepção sobre risco de deslizamento, risco de inundação, através dessa aula de diferentes altitudes que a gente consegue reproduzir ali. Além da didática mesmo de manipulação. Então as crianças adoram mexer na areia, mexe, muda de cor, e ali de forma interativa. É uma oficina que a gente tem bastante sucesso. À direita é a Camila, que é a nossa meteorologista, e aí ela também tem uma oficina sobre o descobrindo sinais do tempo, ou seja, onde ela fala sobre toda esse fenômeno meteorológico, fenômenos do clima, do tempo, como é que funciona um pluviômetro, como é que se faz um pluviômetro manual, qual a importância, como é que funciona essa dinâmica de milímetros. E aí, é importante por quê? Porque ela tem uma didática para cada faixa etária. Então, por exemplo, os pequenininhos, né, Lorena? Tem lá o show da Luna, que ela passa para as crianças entenderem como é que funciona o tempo e esses fenômenos todos. E dependendo, conforme for avançando a idade, né, as palestras são diferentes, são mais técnicas. Porque foi um desafio. Como falar de meteorologia para uma criança da pré-escola, primeiro, segundo ano? Outras oficinas, aí também separado por idade, então resiliência lúdica para os menores, que é o jogo da memória, Comé Resiliente, que é 3º, 4º, 5º e 6º ano, ou seja, é um joguinho onde você responde perguntas, uma vez que você já passou pela palestra, e aí o grupo que vencer, cada grupo é denominado por uma estação do ano, grupo inverno, grupo verão, grupo outono e grupo primavera. E primeiros socorros para os alunos de 8º e 9º ano, porque são maiorzinhos, já não querem mais brincar no tapete. E aí já não dá mais certo. Então a gente criou ali uma modalidade de primeiros socorros básica para que esses alunos de 8º e 9º ano consigam ali fazer pelo menos um primeiro atendimento caso haja uma emergência na escola. A vistoria técnica, né? Ali tem até uma foto da interdição da escola, mas isso não é comum não, é só uma ilustração. O treinamento, e aí a gente pode ver algumas fotos, como é que a gente se organiza. A gente tem 3 etapas, né? Organização dentro da sala, organização de corredor e depois a organização da parte externa até o ponto de apoio que a gente determina. Na foto da direita a gente pode ver que já foi um dia de simulado, onde a gente colocou ali uma fumaça laranja para fazer aquele psicológico que a gente chama, né? Para que vocês tenham dimensão, a gente tem aqui 2020 e 2021 nós tivemos a pandemia, então o projeto paralisou. De 2017 até 2023, a gente tem ali quase 14 mil pessoas capacitadas, ok? Então foram 12.257 alunos e 1.591 entre professores e funcionários, todos eles participantes desse projeto em 34 escolas municipais. Aquele trabalho final que eu comentei com vocês, né? Então, assim, após o projeto, a gente pede para crianças demonstrarem o que aprenderam. E aí, é muito interessante, ali são crianças de 3º ano. Então, acho que ele vai ser até cartunista quando crescer, o da esquerda. Então, ele desenhou um pluviômetro, desenhou todos os coleguinhas sentados, né, assistindo a palestra, para a gente poder entender como é que a criança entende, né, como é que ela percebe, quanto bacana é. Aqui também, aluno do 3º, aí ele foi mais criativo ainda. Ele colocou a monitora fazendo aquele barulho ali, e está passando os slides, mandando ficar em silêncio. A instrutora falando, o nome dele é Derek, né? Aí, parabéns, Derek, muito bom. Aí passou tudo que ele lembrava. Então ele passou a projeção, passou a instrutora elogiando ele, passou ele fazendo a pergunta e ainda passou a monitora pedindo silêncio para a turma. A gente, às vezes, durante o projeto, nem percebe o quanto a criança absorve do que foi passado. Às vezes ela está dispersa ali, mas quando a gente vai olhar os trabalhos, a gente vê que o nível de aprendizagem foi muito bacana.
Aqui só um destaque, a gente fez o projeto pela primeira vez numa instituição de pessoas com deficiência. Então, nós temos autistas, síndrome de Down, cadeirante, entre outras deficiências. E a gente ficou receoso. Essa escola é uma escola para adultos, né, jovens e adultos, é o EJA. E a gente teve um sucesso assim, tremendo. Os autistas, as pessoas com síndrome de Down, participaram de forma empolgada do projeto. Então foi uma satisfação e até uma surpresa para a gente a realização do projeto no CAESP, né, no Castrolina Faria Lima. Mais algumas fotos para vocês perceberem e entenderem melhor a dinâmica do projeto. A gente, além da parceria com a UERJ e com a Secretaria de Educação, a gente tem parceria com o DRM e com o CPRM. Todo aquele material ali são doados, né, gratuitamente pelo DRM ou pelo CPRM. São materiais similares, então hora a gente pega com o CPRM, hora a gente pega com o DRM. Então é um material bem rico, tem até ilustração para desenhar, tem passo a passo de como se comportar, protocolos de prevenção. Então é bem interessante. Aqueles que realizam projeto nas escolas e desejarem podem procurar o CPRM ou o DRM, que esse material é gratuito. O dia do simulado, né, uma foto com uma turma, a gente coloca um bombeiro civil com extintor, e algumas vezes a gente participa com o bombeiro militar da região também, no simulado do dia 29. E aí eu já destaco rapidamente, antes que eu seja cobrado mais aí pelo tempo. Todas as escolas, ou seja, todas as 34 escolas agora, vão participar do simulado do dia 29. Todo dia 29, todas as escolas participantes do projeto fazem o simulado de forma simultânea. Então, o turno da manhã às 10 horas, o turno da tarde às 14 horas. E aí a gente tem adesão, a gente tem que voltar às escolas, a gente tem todo um preparo com a direção, mas todas as escolas participantes do projeto, mesmo aquelas de 2017, elas participam desse simulado simultâneo no dia 29 de outubro, dia 29 de novembro, desculpe, que é o Dia Estadual para Redução de Riscos de Desastres, ok? Mais algumas fotos e um vídeo que vai ilustrar mais ou menos tudo o que eu falei. É menos de 2 minutos, tá bom, fica tranquilo. Ela vai descendo da parte mais alta para a parte mais baixa. Na parte mais alta, qual é o risco dessa chuva? Deslizamento de terra. Muito bem. Então, se eu construir minha casa aqui, eu estou segura? Não estou. E qual é o risco aqui embaixo? Enchente, alagamento, inundação. Igual tá aí, ó. Aí está tudo alagado. Ele desencontrou, né, o som com a imagem. Mas não tem problema não, passou o recado. Foi legal. Vou passar aqui. Bem, aqui a gente colocou uma frase de um aluno, né, sobre
como ele desejaria multiplicar o que ele aprendeu no projeto em sua comunidade. E esse é um dos pilares dos nossos objetivos, é fazer com que toda essa cultura, toda essa filosofia de prevenção, de proteção e defesa civil seja levado da escola para a comunidade. E nos orgulha muito o projeto, porque realmente, como eu disse lá no início, é um projeto de baixo custo, que a gente já alcançou ali 14 mil pessoas, né, diretamente, e mesmo com os 2 anos que a gente teve de pandemia. Dessa forma, quero já agradecer a paciência de todos e desejar um excelente dia. Muito obrigado. A comissão organizadora agradece a palestra do senhor Tenente Coronel PM Wilson Santos Nascimento Júnior. Alguma pergunta à palestra? Nós temos uma pessoa que queria até fazer uma pergunta a uma palestra anterior. Além dessa palestra do Wilson, também pode perguntar da palestra anterior. O senhor Avelar quer fazer a pergunta? Aqui o microfone, por favor. Leva lá. Obrigado. Alô. Tenente Coronel Rodrigo, lá na proteção comunitária do Duque de Caxias também nós enfrentamos dificuldades durante os planos de evacuação da comunidade, das pessoas saírem de seus habitats, deixando seus imóveis, para se deslocar para o ponto de encontro. E existe alguma ferramenta legal aonde o município poderia assegurar, através de seguro, né, esse eletrodoméstico dessas pessoas, para que elas pudessem se deslocar para os pontos de encontro, sem ter o risco de perder toda a seus eletrodomésticos por roubo, por extravio, por algum motivo? Alô? Esse é o nosso segundo maior problema, né, empecilho, quando a gente faz esses exercícios, né, que na hora que acontece mesmo, quando nós temos efetivamente a sirene tocando, né, de forma real. O primeiro a pessoa não quer sair de casa achando que ele está no local seguro, né, quando a gente sabe que ele está numa área de risco. E o segundo é justamente isso. Infelizmente a gente vive numa sociedade que quando sai todo mundo, os imóveis ficam lá. Era para ser uma coisa segura, né, protegida, porém a gente sabe que acontecem saques, vândalos, né, vandalismo nas casas. E a gente está procurando também, não temos essa solução ainda, né, mas a gente procura alguma forma, algum meio de garantia, seja uma franquia, tentar de repente por consórcio, mas não temos aqui na capital ainda. Não sei se alguma das cidades de vocês possui, né, tem essa ideia aí de como solucionar esse que é o segundo maior problema para a pessoa conseguir sair da sua casa de tempo real. Entendeu? Se alguma das defesas civis aí tiver, e se achar também essa solução, pô, compartilha com a gente, entendeu? Que a gente está procurando também essa resposta, né? Como é que a gente vai garantir, né, a força policial na comunidade para garantir que não saiam. Recentemente, até colaborando com o que você falou, eu levei um grupo mostrando para vocês que a Defesa Civil do Rio de Janeiro não é a melhor do Rio, do Estado, nem do Brasil. A gente teve mês passado lá em Angra dos Reis. Alguém já esteve lá no plano de emergência externa da central nuclear? Convido, volta aqui já foi, o pessoal da casa, Albino. Convido as defesas civis a irem até Angra dos Reis, marcar de levar as suas equipes. Eu levei o pessoal daqui do Rio de Janeiro, eu fiquei 10 anos lá em Angra dos Reis, quando estava no Corpo de Bombeiros ainda, e fui responsável pelo plano de emergência externa da central nuclear. É o governo do Estado, a Defesa Civil do Estado, que é responsável por efetivar, né, essa evacuação. E lá eles tinham no passado a polícia militar, tem até hoje a responsabilidade de guarnecer todas as áreas de onde a Defesa Civil retira essa população. Entendeu? É uma forma, mas lá é uma coisa mais fácil, né? Você tem umas áreas lá que não são de encosta, entendeu? Aí a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, por isso que é bom, gente, eles irem nesse exercício lá de Angra de Reis, ano ímpar, é o exercício de mobilização mesmo, que eles retiram as pessoas de suas casas e levam para os pontos de apoio.
entendeu? E a Polícia Federal, a Rodoviária Federal e a Polícia Militar ficam responsáveis por guarnecer essas regiões. É lógico que você está falando de uma região plana, né? Você vai entrar numa rocinha aqui, em algumas comunidades, você sabe que nossa força policial não consegue ainda aqui na capital. Tá? Mas fica essa dica aí, se quiserem comparecer, Angra de Reis é o exercício da usina nuclear que o governo do estado executa, membros do governo federal, estadual, municipal e da própria central nuclear, né? E da iniciativa privada. É sensacional de ver, acompanhar como é que eles se organizam para efetivar essa evacuação, também garantindo a segurança desses imóveis, tá bom? Não sei se eu consigo te responder aqui no Rio de Janeiro, infelizmente ainda não temos essa solução. Sim, pode falar. A outra seria para o Mateus. No seu plano de resposta, né, ficou bem evidente a capacidade que vocês têm de alertar. Mas eu não consegui evidenciar, ali é uma área de sombra, onde celular não tem muito sinal. No caso de haver um agravamento, né, em função de velocidade da água, alguma coisa que acomete alguma pessoa, no caso de resgate, já que a equipe que se deslocou não estava com material de resgate, corda, equipamento, como vocês fazem para mobilizar o corpo de bombeiro para atuar nessa situação? Só para ver se eu entendi 100% sobre a questão de se tiver um fenômeno que venha atingir alguém, como a gente mobiliza, é isso? A gente tem a peculiaridade de que boa parte dessa região tem cobertura de sinal. Então a gente consegue fazer contato com a unidade do 2º GESFAMA, que já vai estar de prontidão. O quartel ele fica no município de Magé, que nos atende. Então, quando tem esse alerta, eles já estão de prontidão. Já tem uma equipe, né, para pronta resposta. A gente informa, se porventura tiver essa adversidade, a nossa equipe não consiga resolver e eles vêm em nosso apoio. Nessa região, a gente consegue sinal de celular com uma certa facilidade, sim. A gente não tem tanta essa limitação, não. Ok. Mais alguma pergunta? Bom, meu amigo Deus, primeiro parabéns aí, né, pela apresentação, belíssimo, né, nada melhor do que mexer com as crianças, né, e como você mesmo falou, né, que sensibiliza a comunidade, sensibiliza os pais. Você estava falando da UERJ, que auxilia, é um sensor de altitude, é isso? Alô? Alô? Tá. Sim, na verdade ele é um Kinect, que eles chamam. É um videogame, como se fosse um videogame comum. O que é interessante é o software. Então a gente coloca, é um computador, né? O Kinect e mais um projetor mesmo, comum desse aqui. E aí tem software que utiliza essas ferramentas para rodar aquele programa ali. Ele percebe Percebe exatamente. Tá Justamente, mais próximo, né? Isso, justamente o eixo principal é perceber as diferentes altitudes. Então quando você junta a areia, ele muda de cor para vermelho. Quando você vai baixando esse monte de areia, é como se ele estivesse baixando a altitude, vai ficando marrom, verde, até ficar azul na parte mais baixa. Legal. Então é interessantíssimo mesmo. Esse material é adquirido pelo município, é da UERJ que levam tudo? Como você vai fazer? Isso é um projeto da própria UERJ, através do CEPEDES, e eles entregaram tudo pra gente. Entregaram, a gente fala emprestado, mas é um emprestado dado porque fica com a gente o tempo todo. E eles participam conosco. Eles participavam no início até com a equipe, ministrando a aula, e aí a gente trouxe um programa de estagiários de geografia da Rural, e a gente capacitou esses estagiários, coordenação também de geografia. A gente passou a ministrar essa aula também com os equipamentos dele, mas sempre com essa interação, mandando os números, eles anunciando os números, eles visitando algumas escolas para assistir. Mas a parceria continua, hoje ministrado pelo nosso próprio pessoal, mas com equipamentos dele. Show, parabéns, tá? Nada, eu que agradeço. Mais algum questionamento, alguma pergunta? Não precisa de microfone não, falar. O senhor falou que o senhor gasta mais ou menos uma semana por escola, né? No tratamento geral. Eu queria saber, desde o começo que o senhor pega todos os diretores para fazer todas
as reuniões devidas, né, até o final da avaliação final que o senhor falou. Qual o tempo que o senhor leva? Porque a gente sabe que a gente, como defensivo, a gente precisa atender outras questões, né? Tem a apuração de dados para poder fazer o plano de contingência, toda aquela coisa, e tem essa área das escolas que nós também fazemos. Eu queria saber mais ou menos o tempo que o senhor leva na defensiva do senhor para fazer isso. Não, excelente pergunta. E aí já vale um destaque. A gente, na Defesa Civil de Nova Iguaçu, temos um setor chamado Proteção Comunitária, que trata dos programas e projetos relacionados à redução de desastres nas comunidades. Comunidade que eu digo comunidade vulnerável a desastre, escolas, rede de voluntários, treinamento e preparação dos voluntários. Tudo isso acontece através do mesmo grupo, que são Cláudia, Avelar, Lorena, Orsilene e mais 4 estagiários de geografia. Então elas, no período de normalidade, ou seja, de abril, que nem é tão mais abril, né? É maio agora, de maio a novembro, elas ficam responsáveis diretamente por esses projetos. E elas dividem, por exemplo, uma semana é o projeto da escola, a outra semana é o projeto da comunidade, a outra semana é o treinamento de voluntários, sempre com as mesmas figuras. E a gente faz esse planejamento prévio, né, no ano anterior, para que a gente consiga atender isso. Então a gente sempre tem uma semana de coringa e cada semana acontece o projeto. Em dias corridos, a gente tem um dia de reunião com a educação, outro dia de reunião com as diretoras e mais um dia em cada escola, na semana que antecede cada projeto, e aí são 3 dias, não 4, né? Fugir da aula de matemática. São 4 dias, mais os 5 dias da semana, então a gente tem 9 dias e a gente volta na escola para pegar esse material, 10 dias. E este ano, e aí vale o destaque, já aproveitando a tua pergunta, a gente emendou ali uma pequena atuação na Lei Lucas. Então, quando acaba a semana do projeto, a Cláudia Avelar, que por coincidência é nossa coordenadora, é especialista em primeiros socorros, a gente combina com a escola participante do projeto, e isso aconteceu esse ano, o projeto sempre é vivo e vem se desenvolvendo. Aí combina durante a semana de ir mais um dia para fazer o treinamento dos professores e funcionários em primeiros socorros, para que a gente consiga atender a Lei Lucas, mas ainda com números pequenos, né? Porque a gente atende normalmente, a gente realiza o projeto em 7 escolas por ano. Então, tudo que eu falei aqui, ainda tem mais essa etapa de primeiro socorro. Ela já estava me olhando com um cara feio lá, dizendo, você não falou do primeiro socorro. Mas isso acontece também e a gente implementou isso esse ano, tá bom? Isso aqui está melhor. Mais alguma pergunta? Podemos seguir? Neste instante, como forma de agradecimento, convidamos o Tenente Coronel, Bombeiro Militar Arcanjo, coordenador da REDEC Capital, para realizar a entrega do certificado da singela lembrança.